O inferno em sua forma mais pura é uma ideia aterrorizante. A casa de pessoas que cometeram atrocidades inimagináveis e em nenhum momento se arrependeram. Das pessoas ruins, presas para sempre em uma longa e constante sessão de tortura. O lugar onde nenhuma alma que valia a pena ser salva jamais pisou. É um conceito que videogames já usaram a rodo, porque não existe ideia melhor para um inimigo do que a porra do mal encarnado. A graça tá em como cada um desses jogos, com finalidades e personalidades completamente diferentes, interpretam isso. De quais histórias eles conseguem construir e de como eles levam o conceito do que um inferno pode ser até o limite. Eu sou o Pinho e hoje a gente vai explorar o bizonho e fantástico mundo do inferno nos jogos. O inferno existe há muito tempo, e não querendo ser pesado demais, mas ele é bizonho. Desde que o tempo é tempo, o nosso querido reino flamejante tem sido usado como palco para todo tipo de narrativa. Seja a história de dois irmãos cuja ambição se tornou ganância, ou o inescapável tormento de estar preso nos seus próprios sonhos. O inferno é maleável, e é isso que torna ele interessante. Cada artista ganha a liberdade para criar a própria versão dele, e isso gera coisas incríveis, como o inferno pobre de Smiling Friends, o inferno de cinzas de Lúcifer, ou, o pior de todos, o sistema de metrô de São Paulo. Em videogames, isso se aprofunda ainda mais por causa da camada de interatividade que existe entre o jogador e a narrativa. Você precisa que o jogador sinta o quão desconfortável é estar lá. A questão é que, dependendo do tipo de jogo que seja, as consequências do que esse sentimento causa podem ser completamente diferentes. Em Doom, por exemplo, você é um cara gigante de armadura abrindo caminho para uma frota de demônios e dilacerando eles de todas as formas possíveis. Enquanto em Limbo, que não é exatamente um inferno, mas entendeu? Você é frágil e sensível. Qualquer coisa te mata e você precisa ser esperto para sobreviver. Tem 3 formas que eu quero falar sobre o inferno em jogos hoje, e essas são: o inferno como lugar, como cenário ou palco para uma história ou parte dela, o inferno como metáfora, quando tem personagens sendo torturados em um lugar que eles não querem estar, e o inferno na Terra, que é quando demônios vêm pra Terra para atormentar as pessoas. Minecraft é o jogo de todos os tempos, e como toda criança descolada, ele tem a própria versão do inferno. Apesar de que você não pode acessar ele diretamente seguindo pra baixo, já que o mundo tem uma camada de bedrock no fim dele, o Nether tem um teto de bedrock, olha que irado. Ou seja, ele tá ali embaixo, você só não vê ele. Ele é o meio do caminho na sua jornada, um obstáculo que você precisa passar por pra chegar no fim, que é a dimensão final, e zerar o jogo. Não só isso, mas pra sequer entrar no Nether, você precisa construir um portal feito de obsidiana, um item que você só consegue com a segunda melhor picareta do jogo, se você não for maluco, eu quero dizer. Ele é dividido em 2 versões, a pré 1.16 e após 1.16. O Nether pré 1.16 é um lugar vazio, abandonado. Seu maior castigo lá dentro é o quão sozinho você vai se sentir. Sentimento esse que só é intensificado pelo quão melancólica as músicas da lição. Diferente do seu típico inferno, o Nether parece abandonado. Ele é um lugar hostil, uma sombra rancorosa do mundo superior. A única coisa realmente notória dele, e é o que você precisa para progredir no jogo, são as fortalezas. Construções feitas do único tipo de pedra que existe no Nether, e o único lugar do jogo onde spawnam Blazes e esqueletos Wither, que são 2 dos bichos mais infernal desse jogo. Apesar de ser um cara mais The End das ideias por causa do Soren de Minecraft Story Mode, eu sempre me senti muito em casa no Nether, e não é à toa que sempre que eu e meus casas íamos pro Nether, eu fazia uma base pra gente descansar lá. Então imagina como que eu fiquei quando a 1.16 veio e o Nether foi completamente repaginado, sem perder nada do que tornava ele especial. Os caras colocaram novas estruturas, novos biomas, bichos novos. Eu tava realizado. 2 florestas iradas foram adicionadas, as florestas carmesim e distorcidas, que tem árvores que parecem mais fungos gigantes do que qualquer outra coisa, com os troncos cheios do que parecem ser veias ou vinhas, e umas flores que me dão gastura porque quebrar elas demora demais. Além disso, os meus biomas favoritos no Nether, porque eles refletem o meu decadente estado mental, os basaltos deltas e os vales de areia da alma, que são nomes que eu provavelmente usaria numa campanha de Dungeons & Dragons. Esses são os real lugar de filho da puta, já que as areias de alma te fazem andar mais devagar e esqueletos comuns aparecem ali, sabe, aqueles com arco e flecha. Nos basaltos a situação não é muito melhor, já que o lugar é basicamente um vulcão gigante vazando lava e uns slimes de fogo que ficam te derrubando o tempo todo spawnam lá. Nem os piglins tocam nesse lugar, mano. Eles têm uma dungeon nova que spawnam em 3 dos 4 biomas do Nether inteiro. Lá não. Eu inclusive estourei o dedo do pé uma vez dentro de uma dessas e eu não entro mais lá. A graça desse update é justamente que explorar o Nether virou um desafio genuíno, porque a Mojang saiu só da concepção de inferno, rei malvado, e começou a tratar ele como um lugar próprio, ainda hostil e muito maldoso, perigoso pra caralho, mas ele não é só o mundo superior vazio, ele é o seu próprio mundo, indomável, borbulhando com personalidade, com seu próprio ecossistema, suas próprias regras, a sua própria magia, e é isso que é muito legal. O vazio é o cenário principal do jogo Post-Void, um roguelike FPS muito abstrato e colorido pra caralho. Na primeira vez que eu joguei, a única coisa que eu tinha certeza é que quando eu saísse minha cabeça ia doer muito, o que é muito conveniente, porque a abertura do jogo é essa bomba aqui, ó. Primeiro, ouve o vazio. Então, ouve a dor de cabeça. Então, a flor que daria luz ao santuário.
Com sua cabeça em mãos, ele que carregava a dor tentaria alcançar o vazio novamente. O lugar onde nada se move, onde a escuridão reina, e o silêncio é seu súdito. Um lugar de paz. Lá, sua cabeça pode derramar uma nova semente que, com sua finalidade renovada, brotará vida. Mas a violência sem fim e o barulho sem remorso será preso aos corredores da antiga serenidade. Uma era conhecida como pós-vazio. Um lugar conhecido como pós-vazio. O jogo tem 3 atos no total, cada um com um número específico de fases que começam vibrantes e retas e vão gradualmente ficando mais escuras e verticais conforme você progride. Ele tem um ritmo frenético e absurdo, e nas primeiras runs você vai morrer em segundos. Você anda com essa cabeça feia na sua mão, o seu ídolo, e ele tem um líquido que regenera quando você mata seus inimigos, que vai esvaziando constantemente. Inimigos esses que aparecem escondidos nos cantos mais estranhos e atiram em você, e esses bichos são barulhentos, eles vão te desorientar. Esse minion seco, azul, escroto, vivia me assustando. E ele nem é perigoso de verdade, ele é só feio e desagradável, e ele sempre me deixa muito triste. Conforme os mapas vão mudando, novos inimigos vão aparecendo, e no fim de cada nível você recebe upgrades para melhorar seu personagem. O que importa pra gente nessa discussão, porém, são a primeira e última fases. O prólogo do epílogo de Post Void são só uma floresta escura, o final do jogo sendo literalmente os eventos da cutscene de introdução, com seu personagem chegando no vazio e usando do líquido da cabeça do ídolo para dar luz a uma nova realidade. Tanto que na tela que mostra os seus resultados, quando você conclui o jogo, se você fica lá parado por muito tempo, ela é repleta pela mesma flor que você brotou, o que quer dizer que a vida está se espalhando por ali. Ou seja, o jogo é um loop eterno. O corpo do ídolo sempre destinado a renascer, a vida sempre destinada a ficar violenta, e o ciclo do pós-vazio, de nascer e renascer, vai pra sempre se repetir. Apesar de não ser exatamente um lugar para onde os mortos vão, o vazio está linkado diretamente com a vida e a sua corrupção. Um lugar extradimensional que guarda a flor que pode trazer ou terminar a vida como um todo, e que porra, é perto o suficiente do inferno pra mim. Não só isso, mas olha as criaturas horrendas que vivem nesse lugar. Esse cara tem uma dentadura, sei lá que porra é essa na cara dele. E o outro é, como eu já disse, um minion azul seco. Tem um inimigo que é só uma parede de carne, ele não faz nada com você diretamente, ele é só uma parede de carne que não te deixa passar. O submundo de Hades é a casa das sombras, da rapaziada que morreu e agora vão ser julgadas pela forma que viveram. Apesar de ser basicamente o submundo grego, o submundo de Hades é diferente do seu irmão gêmeo pelo simples fato de que aqui a gente tem uma ameaça real tentando escapar. A gente. Hades conta a história do Zagreu, o filho do deus dos mortos. Ele decide que quer escapar da casa onde ele cresceu e ir pra superfície pra conhecer a mãe dele, que foi embora quando ele ainda era muito pequeno. Só que a questão é que o papai dele não leva isso muito bem, ele leva meio pro coração assim e resolve tentar impedir com tudo que ele tem, isso sendo o império inteiro, com todas as pessoas que morreram na história, o filho dele de: como assim você quer ir embora morar com a sua mãe? Seu ingrato do caralho, você tem comida, você tem água? O jogo usa do narcisismo do Hades de uma forma muito inteligente, já que ele é a razão do porquê o jogo é um roguelike. Ele deixa o Zagreu tentar escapar de novo e de novo porque ele simplesmente não bota fé nenhuma que ele vai conseguir. A única consequência que ele sofre ao morrer é voltar pra casa. O Hades é tão arrogante que ele nem se dá conta que a cada nova vitória, a cada retorno, o Zagreu tá mais forte, mais experiente. Ele coloca todo tipo de funcionário, desde a sombra mais fraca até criaturas do seu nível de poder pra tentar te parar, mas te impedir de sair ou só te deixar vazar pra você ver que o mundo lá fora não é a mesma coisa que a sua casinha e você querer voltar, nem passa na cabeça dele. Ou sei lá, né, fazer o que qualquer pai bom faria e deixar o filho dele viver a própria vida e tomar as próprias decisões. Em todo o submundo de Hades foram colocadas várias coisinhas que fazem ele virar um videogame, mas que não essencialmente parecem coisas de videogame, porque elas foram muito bem encaixadas na narrativa do jogo. Coisas como os quartos do submundo mudarem não parecem coisa de videogame, parecem coisas do mundo. O fato de que você consegue ganhar hidromel e dar pras pessoas parece um costume dessa rapaziada que tá junto há muito tempo. O jogo faz pequenas coisinhas muito, tipo o fato de que você tem um bonequinho pra bater, que é o Skelly, e ele é só um cara que foi contratado pra você bater. Ou o fato de que você faz amizade com as pessoas ali dentro e eles vão te dando poderes, itens que você pode usar pra ficar mais forte. O submundo é dividido em 3 áreas: Tártaro, Asfódelo e Elísio, e você precisa cruzar por todas pra chegar na superfície. O Tártaro é onde ficam as pessoas ruins, que vão pra sempre ser oprimidas e punidas ali. O lugar é todo fodido e tem essa aura verde constante. Eu não sei nem o que tem no rio que cerca ele, mas eu não tô muito afim de descobrir. O chefe da região é a Megaira, pelo menos no comecinho. Depois as irmãs dela aparecem e elas todas só servem pra me deixar com saudade da Megaira, que é o que eu posso descrever como amor. Sendo a maior região do submundo, o Asfódelo um dia foi lindo e pacato, mas em um determinado ponto da história, o rio Flegetonte, que é o rio de fogo que fica ao redor do Asfódelo, inundou o lugar inteiro e transformou ele numa gigantesca fase de fogo. E quando a gente tá falando do inferno, é óbvio que vai ter uma fase de fogo. E depois de cruzar por jangadas,
porque esse lugar inteiro é um mar de lava gigantesco, a gente acaba chegando no chefe da região, que é a Hidra de Osso, o melhor chefe desse jogo. Olha a cara desse bicho. E quando a gente derrota ele, a gente ganha acesso à próxima região, que é o Elísio, onde ficam, ou pelo menos deveriam ficar, os mais corajosos e bondosos de nós. Mas na real o lugar é cheio de cuzão e dos favoritos dos deuses, porque eles são desses, tá ligado? Apesar de pintarem ele como paraíso, o Elísio é a casa dos narcisistas pomposo, cheio de estátuas honrando seus moradores, com arenas onde eles podem provar sua superioridade, pra sempre lutando uns com os outros por títulos que não significam nada. Além disso, o rio Letis passa ao redor da região, o que faz eles esquecerem das suas memórias mais dolorosas ou difíceis. É um eterno lar de ignorância e ego, o que é engraçado, porque eram pra estar os caras mais bondosos e gentis de nós, né? Os melhores. Se você for pensar bem no quesito paz, o Elísio é o pior lugar que você pode parar. Porque ao invés de tentar confrontar os seus problemas e melhorar como ser humano, o Elísio te incentiva a cair nesse mar de tentação, de autopiedade e narcisismo e autoglorificação. Você se endeusa em um nível muito grande e qualquer erro que você tenha cometido ou qualquer coisa que você sinta culpa por vai ser completamente erradicada da sua memória e você não vai superar isso, você vai esquecer disso. Você vai pra sempre endeusar uma versão de você que vai esquecer as coisas que te fizeram ser quem você é. Você é uma sombra, uma pessoa cujas motivações e ambições foram deixadas pra trás. Você é um nome, um guerreiro que vai pra sempre lutar por um título que não quer dizer nada, que vai sempre almejar virar nada, porque você já é tudo que você poderia ser. Não me parece muito um paraíso, mas tudo bem, talvez ser medíocre seja mais legal. Nesses três casos, o inferno é sempre uma força opressora tentando derrubar os nossos protagonistas, repleta de criaturas horrendas e malignas, seja porque elas foram forçadas a ser assim, ou porque essa é a natureza deles. Esses infernos são a personificação do confronto, o desafio que os nossos heróis têm que encarar, seja como parte da jornada ou como a jornada. Mas até mesmo nessas áreas opressoras, de vez em quando, a luz da esperança continua ali, segurando a sua mão. Em cada uma das regiões, o Zagreu, que no sonho de conhecer a mãe dele, vê tudo que ele já conheceu diante dele como inimigo, se reconecta com amigos antigos e conhece novas pessoas que ajudam ele na cruzada dele. No Tártaro, por exemplo, ele encontra o Sísifo com a pedrinha dele. Abre a pedra também. Eu adoro o Sísifo. No Asfódelo você encontra a Eurídice, que até canta uma das músicas mais bonitas da trilha sonora inteira. Esses dois NPCs sendo pessoas que te dão comida, conversam com você e te dão um lugar onde você pode descansar. Até o Cérbero, que devia estar guardando os portões do inferno, não pestaneja contra você porque vocês são amigos. Não importa quanto o inferno tente te oprimir, a resiliência humana, ela sempre vai tentar dar um jeito. Os jogos de Portal são alguns dos jogos mais irados de todos os tempos e uma das minhas obsessões de adolescente. Você não sabe quantas crises existenciais eu já tive ouvindo Don't Say Goodbye no sofá da casa da sala da minha mãe quando eu tinha 14 anos de idade. Nele, a gente acompanha a Shell, essa mina aqui que é usada como um rato de laboratório pela GLaDOS, uma robô que eu só posso descrever como a metáfora mais não intencional que eu já vi da psique de um bilionário. O jogo inteiro se passa dentro das instalações da Aperture Science, uma empresa que foi fundada em 1943 por um homem chamado Cave Johnson. Durante muito tempo, a Aperture era uma loja de cortinas, chegando até a ganhar o prêmio mais renomado da área de melhor vendedor de cortinas. O Johnson foi fazendo amigos e contatos e eventualmente a Aperture virou um laboratório eticamente questionável. Resumindo uma lore muito intensa, em algum ponto da timeline eles começaram a desenvolver um robô para conter a mente do Cave Johnson e eternizar ele para sempre. Mas quem acabou eternizada foi a assistente dele, a Caroline, que acabou virando a principal antagonista e a melhor personagem da franquia inteira. A GLaDOS é cruel. Ela é maldosa, sarcástica, sádica e uma tremenda de uma pau do cu. Durante todo o primeiro jogo, ela te guia pelos seus testes, prometendo que quando tudo acabar, você vai ganhar um bolo, somente para tentar te incinerar no final. Bolo esse que, mesmo sendo mentira, deu origem para uma das frases mais importantes da história dos videogames, a The Cake is a Lie. O bolo nem é mentira, na real, se eu não tô enganado. Ela é, na verdade, tão cruel que em um determinado ponto, antes dos jogos, ela matou todos os humanos que trabalhavam na Aperture com gás tóxico e assumiu o lugar pra ela. De novo, a GLaDOS te coloca por uma série de desafios mortais em um lugar que foi há muito tempo esquecido por qualquer um. E no segundo jogo, depois que você derrota ela pela primeira vez, ela chega a dizer que vai testar com você até você morrer. E que quem sabe, depois que você morrer, ela não tome um hobby novo, tipo reanimar os mortos.
tudo pra continuar testando com você. Se pá, um dia eu faço um vídeo de Portal, comenta aí embaixo se você quer ver um vídeo de Portal. Não só a Aperture tem os meios pra te manter ali, mas eles podem brincar com as regras do espaço-tempo em geral, e pros recursos que eles ainda não têm, eles têm infinito tempo pra descobrir como conseguir, já que todo mundo que vive lá dentro é feito de metal e imortal. O segundo jogo já abre com a gente depois de ficar em coma por tipo 9999999 anos, o que beleza. Pode até ser um erro no módulo de voz. É o que eu diria se o lugar não tivesse completamente destruído e tomado por vinhas. Então criatura sádica que menciona seu passado como forma de te atormentar e usa de tudo para te fazer sofrer. Marcado. Tortura eterna. Marcado. É prova o suficiente para mim. A downside, ou em tradução livre, desvantagem, é o cenário principal do jogo Pyre, que foi feito pela Supergiant, que é os mesmos caras que fizeram Hades. Os caras conseguiram 2 lugares nesse vídeo, eles são irados. E é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos e um dos meus cenários favoritos de videogame de todos os tempos. O que é engraçado porque a desvantagem é horrível. Só pra você pegar a vibe, Pyre é uma visual novel onde a gente acompanha a jornada de um grupo de sobreviventes que foram exilados do país natal dele, e por causa de você mesmo, o prota, que sabe ler, porque é proibido ler no país dos caras, participam de um monte de ritos anciãos, onde você e diversas outras pessoas que, assim como você, foram banidas do seu país natal por diversos motivos, jogam o que essencialmente é um futebol americano, e sim, você realmente joga isso, onde os vencedores podem voltar ao país deles e serem perdoados. Apesar de não ser distópico como a Aperture Science é, a desvantagem ainda é um lugar muito hostil, onde as pessoas têm que olhar pra si e pra aqueles que amam antes de qualquer outro, onde a bondade não é esperada por ninguém e qualquer um pode ser seu inimigo. Apesar disso, o seu triunvirato, que apesar de ter tri no nome, lá pro fim do jogo tem mais de 6 membros, carrega consigo a esperança de uma liberdade, e seguindo os planos de um cara misterioso chamado Sandalwood, eles planejam mudar o rumo da Terra Natal e daqueles exilados pra todo sempre. É um jogo que, apesar de se passar num cenário muito mórbido, exala muita esperança por causa de você e do seu grupo, que estão sempre recrutando pessoas novas de todos os tipos de lugares e tentando fazer algo bom. Tem rios de ácido pra lá e pra cá, tem uma área que fica literalmente no esqueleto de um titã morto e assim por diante. Esses 2 lugares, apesar de não serem infernos por si só, são fontes de sofrimento pros personagens da narrativa e lugares onde eles estão sendo ativamente punidos e tentando escapar, na esperança de que talvez um dia eles possam ser felizes. E no caminho, eles acabam encontrando redenção, um novo propósito. Apesar de não servirem exatamente como tortura eterna, apesar de que eles tentam ser, a desvantagem e a Aperture são os meios pela qual seus protagonistas amadurecem e crescem ao ponto de que quando o momento chega, eles estão prontos para fazer o necessário em troca da liberdade deles. Até a GLaDOS vira alguém melhor por causa da narrativa de Portal. Criada pela Raiden Momodora é uma franquia de Metroidvanias, mas pro vídeo de hoje eu vou focar especificamente no 4º jogo, que se passa centenas de antes de todos os outros jogos, e ele é muito mais fácil de explicar por isso. A gente segue uma sacerdotisa chamada Cahor Reinol, cuja aldeia foi amaldiçoada, e ela parte até a capital, a cidade de Karst, para tentar conseguir uma reunião com a rainha, esperando que talvez ela possa ajudar. Eu gosto muito de como que o jogo apresenta de forma verdadeira a maldição. Você ouve falar dela na primeira cena do jogo inteiro, mas a primeira área dele é uma floresta linda, com uma música bonitinha e pacífica. O lugar inteiro é muito calmo, cheio de bichinhos fofinhos e nada que é substancialmente bizonho. Até a chefe da região é só uma menininha com perna de centopeia, a minha querida Edith, a centopeia secretária. As coisas mudam quando do dia pra noite, literalmente, a floresta doce e gentil é deixada pra trás, sendo substituída por uma cidade vazia, repleta de criaturas que são fantasmagóricas, feitas de sombras e uma lua vermelha brilhando no céu. A cidade de Karst é a cidade mais importante do país, é onde vive a realeza, os nobres, e ainda assim o estado dela é deplorável. Os poucos guerreiros que sobraram estão lutando com garras e dentes para sobreviver e salvar quem eles puderem. As poucas pessoas vivas estão escondidas dentro de todo tipo de lugar. Apesar de bonitinho, esse é um mundo trágico pra caralho, altamente machucado por essa maldição, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que o Monastério Desamparado, um lugar onde por todo canto as irmãs rezam pela proteção do Deus deles, enquanto outras se perguntam por que ele abandonou elas. As pessoas estão assustadas e o próprio monastério é cheio de criaturas viscerais por todo lado, armadilhas, o lugar é ruim de se estar. Depois de andar por um tempo, você encontra uma mulher, que é a líder desse monastério. Ela tá tão desesperada e sozinha que ela nem tenta dialogar com você. Ela só deduz por conta própria que você é um inimigo e que você pode talvez ser alguém que trabalha pra rainha, um dos agentes dela querendo semear o caos, e que ela não pode deixar isso acontecer. Ela cria toda uma narrativa na própria cabeça de que todo mundo é o inimigo, antes sequer de você aparecer. Ela já tinha tomado a decisão dela, ela já tinha desistido de um aliado, e você não tem escolha a não ser matar ela pra se proteger e deixar o monastério desamparado, que já é o nome da região, ainda mais desamparado, agora sem a chefe deles pra proteger eles do mal. Se antes essas irmãs já estavam desesperadas porque Deus abandonou ela, agora você tirou delas a única linha de defesa que elas tinham. Elas estão por conta própria, só esperando pra morrer.
Eu não acho que eu tenho que me esforçar muito pra te explicar por que o castelo do Drácula é basicamente um inferno na Terra, ou por que o mundo de Castlevania tá aqui. A história da parada é literalmente Drácula, o vampiro demoníaco que empalava pessoas na frente do castelo dele e vai destruir o mundo porque a esposa dele morreu e ele resolve conjurar demônios do próprio inferno pra erradicar a humanidade. Então, se você me permite, eu vou ficar um pouquinho mais livre aqui e vou citar a minha versão favorita da história, que não é um jogo, é as 2 primeiras temporadas da série original de Castlevania. Mesmo que ela não seja mais gamer, né? Nela, a gente acompanha o trio mais irado dos games, o Alucard, o homem de 13 anos, Trevor, o homem de 13 anos, e a Sypha, a mãe do grupo que acaba casando com um dos protagonistas. Acredita em mim, eu tenho muitos pensamentos sobre esses 3, esse pau onde eu lanço eles pro mundo, mas hoje, tudo que importa é que esses caras dormem na lama, rasga dedo de gente, bate em velho, eles são tudo de ruim, e ainda assim, eles são o melhor que esse mundo tem sobrando. A história de Castlevania inteira é sobre um homem cujo amor foi falsamente acusada pela igreja de ser uma bruxa queimada viva, e junto dela, a alma desse homem que pensava que nem humano era mais, que nem alma tinha mais, foi morta junto. É uma tragédia, uma história de amor que foi encerrada cedo demais e a gente só acompanha as consequências disso. O Drácula, que nem sabia que tinha uma alma, perdeu ela e só percebeu depois disso. Enquanto o Drácula decidiu que a humanidade não merece mais viver e que todos os humanos são iguais, o único filho dele e os amigos que ele arranja numa jornada louca pra parar o pai dele, dão tudo que eles têm para tentar salvar a humanidade. Humanidade essa que é em grande parte horrível e ignorante, mas eles ainda lutam na esperança de que essa humanidade possa ver um amanhã e melhorar. O Trevor teve a família dele inteira erradicada porque deduziram que eles eram funcionários do diabo, sendo que eles eram as pessoas que lutavam contra demônios. O Alucard é filho do Drácula, ele é filho do próprio capeta. E a Sypha anda junto com um grupo de pessoas que são também falsamente acusados de serem escravos do diabo. Essas 3 pessoas que foram odiadas pelo mundo deles escolheram salvar eles, e isso é muito legal. Eu gosto muito dessa animação, principalmente da primeira e da segunda temporada, porque a série te dá tempo pra ver o estado que esse mundo tá, pra ver como são as pessoas nele, e na segunda temporada te dá tempo pra ver como que esses heróis revigoram um ao outro, inspiram um ao outro pra serem pessoas melhores, pra concluírem essa missão impossível. O que me faz torcer por eles é pela ideia de que talvez mais pessoas como esse trio possam existir e que por esse mundo ser salvo, essas pessoas que estão por aí possam talvez um dia ser parcialmente tão importantes e tão boas quanto esse trio. Talvez essas pessoas possam ter um amanhã por causa de tudo que o Trevor, a Sypha e o Alucard fazem. E isso me alegra. O que eu quero dizer com isso tudo que eu falei até agora é que assim como o inferno pode ser só a sua típica fase de fogo, na mão dos escritores certos, eles podem ser tão mais do que isso. Eles podem ser uma das ferramentas narrativas mais potentes pra se contar histórias humanas pra caralho, e são muito legais. E eu não tenho exemplo melhor do que o primeiro episódio da 5ª temporada de Lucifer. Calma, fica comigo! O episódio começa com um homem em um barco tendo o melhor momento da vida dele. Uma mina muito bonita convida ele pra entrar na jacuzzi com ele e ele tá hypado. Ele veste a sunguinha de onça dele e quando ele vai sair do quarto, ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cramunhas, que diz que ele vai levar um tiro. E olha só, ele leva. O Lucifer conta pra ele que ele tá no inferno. O cara pede ajuda do Lucifer pra sair dali, que inicialmente recusa, dizendo que ele foi pro inferno por causa da própria culpa, mas que por causa de memórias tristes não relacionadas ao tema do vídeo, o Lucifer acaba mudando de ideia e resolve ajudar ele a descobrir quem matou ele. A interpretação do inferno dessa série, apesar de não necessariamente revolucionária, tem os seus charmes. Como o cenário inteiro ser baseado nas memórias do recém-morto, então o assassino dele não tem rosto e eles precisam realmente investigar pra saber tudo o que aconteceu, ou o fato de que o demônio interpretando o assassino é só um funcionário na moral do cara que recebe uma folga por ser competente. Isso sem contar no quão irado é o fato de que o inferno dessa série é todo feito de cinzas. Eu sei lá, Lucifer é uma série muito mid, mas eu gosto muito da estética desse inferno e principalmente desse episódio. Eventualmente, um ponto do episódio, o Lucifer leva a gente até a origem da tortura do Lee, que é esse cara aí. O Lucifer leva ele pra casa da família dele, mais especificamente pro chá de bebê da sobrinha dele, que foi a última vez que ele teve a chance de ver a família dele reunida, porque a mãe morreu logo em seguida e o pai logo depois. O Lee diz que essa era a última chance que ele tinha de ver a família dele reunida, mas que ele não teve coragem de entrar na casa. Os escritores usam o inferno, esse cenário, como uma forma de entrar na psique do personagem e de entender profundamente como é essa raiz da culpa dele. Ele genuinamente acredita que a família dele não queria levar ele pra lá, e que mesmo que eles tenham convidado ele, não foi de coração,
e que ele não deveria entrar. Mesmo morto, mesmo no inferno, ele ainda continua com medo de entrar lá e encarar a família dele. O El Cramunhas fica puto e projeta as frustrações dele no Lee, e a série faz uma viradinha de chave aí pra mostrar que isso é sobre o Lucifer, mas foda-se, ninguém liga. O que importa é que a conversa toda faz o Lee ter uma realização irada, e que no final da quinta temporada ele volta a aparecer, dessa vez no céu, dizendo que ele lidou com a culpa dele e ascendeu pros céus. E o Lucifer comenta que isso nunca aconteceu antes, mas você vai me dizer que esse mano, esse random, é o primeiro humano na história inteira que saiu do inferno e ascendeu pros céus. Se bem que quando ele morreu, ele tava numa área que não tinha muito a ver com a culpa dele, e o Lucifer não sabia que ele tinha saído do inferno, então talvez tenham outros humanos e ele só não saiba, ou talvez o inferno só seja fundamentalmente fudido como conceito e ele vá contra a ideia de que humanos podem melhorar, que é uma das coisas mais fundamentais da existência humana, mas tudo bem. No fim do dia, o inferno nada mais é do que um instrumento narrativo, um cenário que se molda porque ele precisa ser dependendo da circunstância, em alguns casos dentro da própria história. Às vezes ele é só um lugar de fogo, como é o caso do Nether, uma dimensão paralela feita para ser bizonha, mas não necessariamente conectada com vida ou morte. Em outros casos ele é abstrato, metafórico. Como qualquer instrumento narrativo, o quão interessante ele pode ser depende de quem tá escrevendo ele. E essa é a magia de qualquer um desses conceitos que são muito antigos, na verdade, porque eles inevitavelmente vão ser interpretados e reinterpretados por diferentes pessoas de diferentes contextos e culturas. O inferno de Lúcifer é completamente diferente do inferno de Hades, que é completamente diferente do inferno de Minecraft, mas apesar disso, todos esses cenários e histórias são interconectados por uma coisa: a inabalável capacidade do ser humano de mudar. O inferno é a representação do pior lugar que um ser humano pode um dia pisar, a representação mais tangível da podridão e impiedade do mundo moderno e do mundo passado. Se você for alguém ruim e não se arrepender, não importa o quanto você melhore depois, pelo menos na teoria, você tá condenado pra todo sempre. Eu cresci em uma casa muito religiosa e um dos meus maiores medos sempre foi acabar indo pro inferno, ou qualquer pessoa que eu amasse acabar indo pra lá. Encontrar criaturas maiores do que eu poderia sequer compreender, ser condenado a um destino que eu fiz por merecer sem a chance de nunca mudar isso. Ambientes como o de Lúcifer são puxados diretamente da Bíblia, onde o que te leva pra lá é justamente sua culpa, ou no caso da Bíblia, de não se arrepender dos seus pecados e não aceitar Deus. Para um cristão comum isso pode ser reconfortante, a ideia de que você já aceitou Deus e que você tá sempre tentando se entender mais, mas que porra que é um pecado? Porra, o que caralhos é ser uma boa pessoa? Ser uma boa pessoa é trair a sua identidade, sabe? Eu conheço tantos tipos diferentes de pessoas, de tantos cenários diferentes, com tantas origens diferentes, e tantas delas não se encaixam na ideia ideal de suburbano médio. O que é ser uma pessoa boa? Esse ainda é um vídeo sobre videogames, eu não quero cair tanto na questão de certo e errado, mas o mundo é tão cruel com todos os tipos de pessoas. A Bíblia foi escrita em uma época diferente, com histórias diferentes em mente, e adaptada ao longo de uma história para um círculo fechado de pessoas que acreditam em algo tão específico, algo tão cinza quanto a existência de um certo e errado, de um bem e mal. No fim do dia, essas diferentes interpretações me permitem olhar pro que esses artistas que fizeram essas histórias têm medo de verdade, o que para eles é o pior lugar. Mas não é só isso. Eu posso olhar por lentes diferentes do que o próprio conceito de inferno significa. Empire, o primeiro personagem que você conhece, quem te salva da morte certa na desvantagem, é um nômade muito amigável e muito gentil chamado Hedwyn. Ele é o meu personagem favorito no jogo inteiro, simplesmente porque ele é alguém doce que sempre mantém fé em você mesmo quando as coisas estão complicadas. Ele foi um soldado que lutou na guerra contra as arpias em nome da Commonwealth, o país natal de você e do grupo. E no campo de batalha ele encontrou uma arpia machucada e sozinha, e ao invés deles lutarem até a morte, eles fugiram juntos e acabaram se apaixonando. Ele eventualmente foi chutado para desvantagem, banido da casa dele, mas o sonho dele é voltar para ela, é reencontrar ela. No fim do dia, histórias sobre o inferno são histórias sobre resiliência humana, sobre redenção, sobre almejar por algo melhor. Assim como a Shell passa por tudo que passa e eventualmente encontra a liberdade, assim como o Zagreu sonha em escapar do inferno para poder conhecer a mãe dele, assim como você vai ter que se aventurar e sobreviver pelo Nether para tentar encontrar os recursos que você precisa para terminar sua jornada, assim como o Alucard, a Sypha e o Trevor precisam sofrer para enfim conseguir derrotar o Drácula, assim como a Carol se sacrifica no final para liberar o mundo da maldição. Ninguém que vai pro inferno é irredimível, pelo menos não na teoria. Na verdade, passar por esse fim de mundo pode até te tornar mais forte, pode até te tornar alguém melhor, pode te ensinar o que fez você virar um monstro. O Hedwyn, por exemplo, quando é liberado no fim do jogo, é uma das maiores forças revolucionárias da Commonwealth. Ele vai e ativamente torna ela um lugar melhor. O ser humano é definido por mudança, por nunca ficar estagnado. A gente perde coisas que importam pra gente o tempo todo, não importa o quanto que a gente queira que elas fiquem. Uma fase boa acaba mesmo quando parece que ela tá só começando. E ser humano é estar disposto a mudar junto com os tempos e entender o que a gente precisa tanto pra ser melhor quanto pra fazer do mundo um lugar melhor. Por isso que eu acho histórias com o inferno tão fascinantes, porque mesmo quando a gente tá olhando pra versão mais genérica e estereotípica do inferno, de algum jeito ela vira uma história sobre resiliência humana e sobre o quanto que ela pode mudar, seja pro bem ou pro mal, o que é engraçado vindo de um lugar que literalmente não te dá chance nenhuma pra evoluir. E eu sou muito fascinado
por histórias e por como conceitos podem ser explorados de formas tão diferentes. Hades 2 tá aí pra lançar e eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão expandir o conceito do submundo grego adaptado pra um videogame, pra um roguelike. Eu mal posso esperar pra ver o que os próximos artistas vão inventar com esse conceito, porque eu só acho ele tão legal. Enfim, muito obrigado por assistir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero começar a fazer vídeos mais longos e esse é o meu teste. Eu vou começar a fazer de qualquer jeito, sabe? É um piloto de uma série que já foi confirmada, mas eu só tô muito feliz de finalmente terminar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like nele, se inscreve no canal, aquelas coisas de sempre. Manda ele pra um amigo, por favor, esse vídeo deu um trabalho imenso pra fazer. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.